Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação que a SBT SIC Internacional transmite em direto dos seus estúdios em Newark para todo o país. Vamos continuar a falar da Covid-19, desta guerra mundial que está a provocar e está a causar grande preocupação em praticamente todo o mundo. Os casos em New Jersey subiram a pique. Já são 16.636 e 198 mortos. Boa noite, Luís. Boa noite, senhores telespectadores. É a triste realidade. Depois de um fim de semana, regressámos com os números em alta. Newark conta praticamente com 500 casos e nós temos o maior Ras Baraka para nos indicar algumas das medidas que estão a ser tomadas. It's important for us to take this seriously, and that's why I'm mentioning it to you, so that you, in fact, can take it seriously, because it is serious. And my hope is that this information gives you a sobering wake-up call of why we did what we did today, and why we are going to do what we're doing going forward. Listen, I can't say enough that we have to adhere to the rules that are being put on us as we move forward. I mentioned on Saturday that today that the city was going to be on a lockdown. Tomorrow, Newark Irvington, East Orange, and Orange will join the city of Newark in this lockdown. People violating the lockdown will be given first a summons, a ticket. So today, we gave out over 100 summonses, blue tickets, to individuals in the city who are still hanging out, still in parks, still in playgrounds, still standing on corners, over 100, which can range from $30 to $200 in a ticket fine. If you get another ticket, if you're that person and you're out there tomorrow and you get a second ticket, the second ticket will be referred to the prosecutor's office and you're going to be charged with obstruction of law. You're going to be charged with obstruction of law if you're out there hanging out because it's just dangerous. O mayor de Newark, Ras Baraka, na comunicação que fez ao Estado e à cidade no final da tarde de hoje, em que mostrou alguma musculação da própria cidade de Newark em relação ao que se está a passar, Ricky. Sim, depois de um fim de semana em que os números subiram drasticamente, Ras Baraka deu ordens para que o contacto entre polícias e aqueles que não seguem a regra seja ainda mais duro. Assim, portanto, hoje foram dadas cerca de 100 multas, durante o fim de semana falou-se nas 300. A primeira é uma advertência que pode ser de $30 até $200 e depois um segundo aviso poderá levar a obstrução de justiça, um cargo que, dependendo dos antecedentes penais da pessoa que infringiu essa lei, pode levar à prisão. Portanto, estamos a falar em medidas necessárias. Eu não gosto de catalogar isso como drásticas, são necessárias porque os números estão realmente a subir. Outra dos pontos mais importantes, portanto, é o acordo feito entre Newark e 3 cidades vizinhas, Irvington, Orange e East Orange, de modo a que essas 3 cidades sigam as diretivas de Newark, porque o que acontece é muitas pessoas que estavam em parques saltavam para outra cidade. Nas 4 cidades os casos ascendem a 900, perto de 900, e estamos a falar em 13 mortes, 10 delas na cidade de Newark. Há uma coisa que Ras Baraka disse e que vamos repetir. Em New Jersey, se não houver distância social, é provável que a erradicação do vírus não aconteça até junho, atenção, e em maio pode chegar aos 21%.
o que é de facto um número assustador. Assustador e preocupante, porque cabe a nós implementar essa distância social, cabe a nós ter atenção ao impacto que as nossas ações podem ter. Se estamos já preocupados depois de 2 semanas que não podemos estar em casa, Claro. pense antes de fazer, porque estar assim até junho vai ser drástico. Elizabeth não fugiu à regra, não? Sim, o Mayor Bolage hoje anunciou que são cerca de 316 casos na cidade, mas vamos ouvir o Mayor Bolage. Hello, this is Mayor Chris Bolwage. I'd like to provide an information update of the COVID-19 virus. As of today, there are 361 positive cases in the city of Elizabeth, and the numbers are going to continue to rise as more and more people are getting tested. The youngest person in our state to pass away was only 29 years old. Please take this virus seriously and the rules that we propose. The County of Union has implemented a new telehealth procedure for the COVID-19 test center at Kane University for those seeking a test. Beginning today, Union County residents, as well as any first responders and healthcare workers who work in our county, regardless of their residence elsewhere, or those with no insurance, can call and report symptoms and schedule a test by calling this number, 908-373-5105. You will be connected to a nurse who will then triage and assess your symptoms over the phone. So appointments can then be scheduled for patients that meet the Centers for Disease Control guidelines. For more detailed information on these new testing procedures, please visit all of our social media sites or visit the County of Union website. And as always, I'm going to continue to update you as we receive new information. Todos sabemos que os funerais hoje são diferentes do que eram há pouco mais de um mês. Não há despedidas, não há adeus, não há velórios. No entanto, há alguma esperança. E à medida que os laboratórios e os cientistas tentam encontrar uma solução para este caso, descobriu-se que o plasma estaria dos doentes curados pode ser injetado em doentes em estado crítico e reforçar o sistema imunológico. É mais uma esperança, não é, Ricky? Sim, é verdade. E estamos agora a ver algumas imagens que podem ferir os telespectadores mais sensíveis. Eram em referência a Nova Iorque, onde o número de mortes é agora de cerca de 1.200. Estamos a falar... E o mais chocante é a maneira como se arrumam os corpos. Os corpos, 490 mortes durante o final de semana, desde o dia 28 até hoje, com 66 mil casos. A esperança chegou também com a chegada do Comfort. Temos algumas imagens da chegada do navio hospital, que Luís pode ajudar cerca de 1.000 Tem doentes. cerca de 1.000 camas, é um hospital de guerra preparado para qualquer conflito e está munido de toda a mais alta tecnologia médica. Há 2 navios deste género, um está ancorado em Los Angeles a ajudar, outro aqui em Nova Iorque e chegou hoje. Chegou hoje o governador Como foi claro que este navio vem ajudar e muito os esforços de todos aqueles que estão a lutar contra o vírus, mas é fundamental que os residentes façam a sua parte, ao mesmo tempo que lançou também uma, digamos que, diretriz sobre a falta de material médico, que é assustador também, assustador. Porque nem todas as empresas do mundo têm capacidade de resposta para tanto material médico que é necessário. Não só os ventiladores, mas também as máscaras devidamente capacitadas para as pessoas, como também outro material que é necessário para batas, luvas, etc. Estamos a falar em números que são assustadores, mesmo tratando-se da capital do mundo, porque era impensável, a maioria dos casos estão na cidade. Não há dúvida, e já que estamos a ver, ou que víamos o navio USS Comfort,
Já que estamos em Nova Iorque, aproveitamos a oportunidade de conversar com a vereadora luso-americana de Mount Vernon, Janice Duarte. O Ricky esteve a conversar com esta nossa conterrânea. Vernon, we have about 136 cases. To my knowledge, our latest count is we have had 5 deaths. With regards, I haven't heard of any cases in the Portuguese community. We have a Portuguese American club, and I know that the board members are in contact with the membership. And so as of right now, I don't have any indication from the community that they've been impacted. But with regards to what the city is doing, we have an emergency management team that has been put together by the mayor. That includes fire, police, DPW, and our Office of Emergency Management Director. And they are monitoring this on a daily basis. And they're also responding to calls. They're responding to, obviously, people are home more. So we are seeing an increase in emergency calls, both for fire and for police responses. So the city is doing the best we can, but we are also trying to keep our staff safe. And that's been a challenge. We have a number of fire, police that have been home quarantined, and a number of them have tested positive. Obrigado, Janice Duarte, e iremos fazer um novo contacto brevemente para também dar as informações necessárias numa comunidade que nos quer, que nos diz muito. Mas, Luís, temos uma notícia triste aqui bem perto em Newark. Bem perto e com alguém por quem nutrimos uma grande admiração e um grande carinho. O xerife Armando Fontoura está infectado com o coronavírus e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Infelizmente, por razões técnicas, não podemos emitir essa conversa, mas o que Fontoura nos diz é que contraiu porque fez o seu trabalho. Ele esteve sempre envolvido em questões dos tribunais, dos parques, da secção de narcóticos do xerifado de Newark, de tantos departamentos que ele próprio controla. Conversou com muita gente, esteve perto de muita gente e ele falou em coragem, falou em obrigação e falou em missão também. Portanto, Armando Fontoura disse-nos que vive num extremo da sua casa, enquanto a esposa, que também se encontra bastante doente, está noutro extremo da casa. Armando está com máscara e está em quarentena. Temos toda a esperança do mundo que ele, como é um homem de coragem, com muita coragem, ultrapasse este obstáculo. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi o sentido de dever na tua conversa com o xerife Armando Fontoura. Ele não se esqueceu dos seus homens, dos polícias lá fora, e no embargo da sua voz era notória a sua preocupação para com eles. Portanto, estamos todos consigo. Claro que sim. Também, já agora, reafirmar que em New Jersey o número de casos subiu para 16.636, com 108 mortos. Em Newark, o Ricky também já tinha informado. São 489 casos, para ser preciso, com 10 mortes. Kearney temos 65 casos com 2 mortes, mas nem tudo são más notícias. Tivemos a oportunidade hoje de falar com o vereador Augusto Amador, que nos elucidou sobre alguns dos apoios e incentivos que a cidade está a dar para pequenas e médias empresas, e também nos falou sobre o incentivo federal que o presidente Donald Trump assinou há um par de dias. O registro dessas empresas tem que ser feito. Portanto, nenhuma empresa fica qualificada neste programa, no programa dos 6 milhões de dólares que o MEIA criou, se não estiver registada. Portanto, aquela informação que eu dei do www.eventbrite.com tem que ser aplicada. Portanto, tem que haver uma pessoa relacionada com a empresa que faça o registro dessa mesma empresa através deste site.
Estando a empresa qualificada, eles vão avaliar o valor da própria empresa em termos de qualidade de número de empregados, de qualidade de vida, do valor da empresa para a cidade de Newark, e depois entram em contato com as empresas e discutem qual é o valor até $10 mil que eles podem atribuir. Uma pequena pergunta. Portanto, uma empresa que fez o registro tem que submeter mais alguns papéis? Por enquanto, não. Ok. Por enquanto, não. A cidade agora tem a responsabilidade de contactar a empresa. A única coisa que tem que fazer atualmente é o registro da própria empresa neste programa, que é o programa dos $10 mil para uma pequena e média empresa. E é feito no Eventbrite. Este é o programa da cidade. Há um outro programa que faz parte do pacote que o Congresso aprovou, que é mais detalhado e é muito mais complicado. Por exemplo, eu sugeria que qualquer firma se queira candidatar a um apoio do Governo Federal que está incluído nesse pacote, que foi aprovado pelo Congresso, que entre em contato com o seu advogado ou com o seu contabilista, porque a única forma de estar envolvido num programa destes é através de empréstimos, em primeiro lugar. O preenchimento dos formulários pode ser feito através do nosso escritório, se as organizações non-profit, por exemplo, os clubes portugueses, se queiram candidatar a $10 mil e que tenham tenham sido afetados pelo coronavírus, muitos deles fecharam, todos eles, espero. O incentivo destes $6 milhões é para pessoas que alugam casas ou apartamentos na cidade de Newark. O que é que as pessoas têm que fazer para qualificar para esse incentivo? Pessoas que alugam casas, mas que estejam já a receber um subsídio mensal da parte da cidade, ou da parte do Governo Federal, ou da parte do Public Housing, e que os ajuda mensalmente a pagar a renda. Portanto, só essas pessoas é que se podem candidatar a um possível apoio. Há oportunidade, desde que a empresa se registre agora, há oportunidade clara de que a empresa pode receber o máximo de $10 mil da cidade. E do Governo Federal, como eu disse há pouco, as empresas têm que contactar o Small Business Administration e fazer duas propostas. A proposta relacionada com o programa de Paycheck Protection Program, que são fundos para manter os empregados a trabalhar, ou o Emergency Economic Injury Grant. Eu posso dar o número dos telefones do SBA às pessoas. Salvo erro, é o 973-645-2434, que é o número geral do SBA, do Small Business Administration, e depois são referidos para o 800-659-2955. Mas há uma coisa que tem que ficar clara, é que não há muitos portugueses que possam beneficiar do chamado Section 8. E há muita gente que confunde esta questão do pacote económico, sobretudo os inquilinos, e que dizem que vão beneficiar porque não vão pagar a renda. Não é tão verdade como isso. Não é tão verdade e convém clarificar aqui 3 pontos fundamentais naquilo que o vereador Augusto Amador nos referiu. E já vamos ao ponto dos inquilinos. Primeiro, empresas podem qualificar até $10 mil através da cidade, têm que fazer o registro no www.uwnewark.org. Se querem, portanto, nós iremos colocar essa informação disponível também. Fazendo aí, é o www.uwnewark.org.
Depois há a ajuda federal, que é, portanto, outro pacote de estímulos, que foi aprovada por Donald Trump, e aí as empresas podem aplicar para o Small Business Administration através dos números de telefone, o 973-645-2434 ou 1-800-659-2955. Os clubes portugueses e outros clubes só podem qualificar para esta ajuda federal. Não qualificam para a ajuda da cidade. O que têm que fazer, têm que abrir um caso através desses números e depois podem usar, por exemplo, os escritórios de Augusto Amador para o preenchimento se têm alguma dúvida. A questão dos inquilinos, que é muito fundamental. Murphy aprovou, portanto, um release, ou seja, os donos de casa têm 90 dias para pagar, portanto, os seus mortgages, os seus empréstimos, sem o impacto no seu crédito. Portanto, podem ficar atrasados até 90 dias. O que é que isto quer dizer para quem aluga os apartamentos? Que tem que pagar a renda, simples como isso. Não pense que não vai ter que pagar a renda. Há 3 situações. Se está a trabalhar normalmente, tem que pagar normalmente. Se reduziu o número de horas que está a trabalhar, tem que contactar, portanto, a Segurança Social para ser reembolsado por parte daqueles $600 e pode pagar a renda e aí não há problema. Se a sua situação não está regularizada, tem que falar com a pessoa que aluga, com o seu senhorio. Porquê? Porque depois de 90 dias, o seu senhorio, se não recebe o dinheiro, pode ir por fora de casa, pode abrir uma ação em tribunal. Portanto, é muito claro que as pessoas entendam que há uma maneira de contornar esta crise, mas todos têm que assumir a sua responsabilidade da forma como tem que ser. Até em Nova Iorque, porque Di Blasio pediu um congelamento das rendas para 2,3 milhões de nova-iorquinos, quando se pensa que o desemprego pode chegar aos 4,7 milhões de pessoas. Mas, ainda voltando aos clubes, existe de facto um plano que vai ser importante para os clubes portugueses. Sim, esse plano visa essencialmente que se têm as portas fechadas, e como disse o vereador Amador, todos devem ter terminado a sua atividade. Eles podem, como organizações sem fins lucrativos, acionar a nível estatal e federal o plano de apoio que ele pode dar até $10 mil. Têm que fazer um contacto direto ao Small Business Administration, através dos números que nós providenciamos, e iniciar o processo, porque todos eles estão devidamente registados e qualificam e devem acionar. Portanto, porque vamos ser claros aqui, isto é uma crise que impactou todos. Que até o Jacques Costa entende, não é? Que até o Jacques Costa entende, e por falarmos em Jacques Costa, nós falámos hoje sobre a campanha de solidariedade que o Sport Clube Português lançou, em colaboração com o vereador Augusto Amador e vários supermercados da comunidade. Jacques? Olá, boa noite, senhores telespectadores. A família do Sport Português está a trabalhar para ajudar os seus sócios, pessoas que frequentam o clube. Portanto, quando tudo isto começou, nós sabíamos que tínhamos que ajudar de uma maneira ou de outra, e então formámos um comitê, um Crisis Committee, para começar a trabalhar em todos os aspectos do clube, desde o dia-a-dia, o funcionamento e também como é que poderíamos ajudar aqueles que fazem parte da nossa família, ou sócios, ou pessoas que por ali passam todos os dias. E então foi assim que começou esta campanha. Entramos em contato com o escritório do vereador Augusto Amador, que foi a pessoa que nos ajudou a que isto fosse para a frente. Então, neste momento, temos a nossa secretaria está aberta de segunda à sexta, do meio-dia às 2, para receber chamadas daquelas pessoas que precisem de ajuda. Estamos a falar de coisas básicas, estamos a falar de comida, de bebida, coisas que as pessoas precisam para o seu dia-a-dia, e aí é o primeiro objetivo que estamos a tentar alcançar, é conseguir ajudar aqueles que estão a necessitar de bens essenciais, e essa é a nossa prioridade neste momento.
Já que estão a receber muitos pedidos de ajuda? Sim, portanto, a maneira que o processo está a funcionar é a nossa funcionária recebe os pedidos, há uma lista de perguntas que estão a ser feitas e depois temos um comitê por trás que está a rever e depois vai trabalhar para que a ajuda pode ser entregue. Portanto, estamos a receber bastantes chamadas, começamos já depois do artigo do luso-americano sair na sexta, começamos a receber chamadas e estamos a processá-las neste momento. Já que uma pessoa que queira, portanto, esse incentivo, essa ajuda, o que é que tem que fazer? Portanto, a pessoa terá que chamar para o clube, é o 973-589-1133, ou podem enviar um e-mail para info@scpnewark.com. Portanto, é o nosso e-mail do escritório e o número de telefone do clube. Depois temos lá uma pessoa que tem uma série de perguntas a fazer para melhor nos ajudar a que cheguemos às pessoas que precisam. Sabemos que há pessoas, nós somos um centro da comunidade e temos essa obrigação de ajudar aqueles que precisam, os nossos sócios, aquelas pessoas que frequentam o clube, e é isso que estamos a tentar fazer. José Costa, é importante agora informá-lo que pode ligar para o 973-589-3890, colocar a sua questão, mas também fica já informado que amanhã o programa da manhã tem alguns aspectos muitíssimo interessantes, para além da história de um português que se chama José Joaquim Fernandes, em Guadalupe, nas Antilhas Francesas, que deu guarida durante os furacões de há 2 anos a mais de 30 pessoas, agora tem à sua responsabilidade o envio de mais 10 ou mais 17 portugueses que ali estão retidos. É uma história muito interessante. Além disso, o Ricky Durães teve a oportunidade de falar ainda com... Sim, vamos voltar à Califórnia para falar com o professor Diniz Borges. Vamos também... Voltar aqui. Esperamos ter a Eliana Pintor Marim, a legisladora estatal, ela que é responsável pelo Comitê Orçamental do Estado, para nos dar mais diretrizes em como todos nós podemos usufruir deste pacote de incentivos, e vamos a algumas câmaras municipais um pouco por todo o país. Sim. Já sabe também que a Polícia Estadual de Rhode Island, para evitar a propagação do vírus, decidiu fazer parar os veículos com matrículas de New Jersey e de Nova York e mandá-los para New Jersey e Nova York, para evitar que haja propagação de vírus. Portanto, é mais uma fórmula. Mas vamos a Elizabeth. Muito boa noite. Como está? Passou bem? Olá, boa noite, Elizabeth. Olha, boa noite. Então. Noite. É o Sr. Luís Pires? Sim, faz favor dizer. Olha, o senhor falou na sexta-feira, por causa dos reformados, podia-me dar como diz, o Facebook do Social Security, por favor? Sim, a senhora tem que entrar no www.irs.gov. Faz favor, www.quê? .irs, exatamente em português, .gov. Agora... Eu não entendi bem. www. Irene Ricardo Santos. IRS. IRS. IR. S. IR. S. S. Sim. Santos.gov. Não sou capaz. Não, IRS só, não é os nomes. É apenas o IRS. R de S de Samuel. Mas pronto. agora temos boas notícias, ok? Diga. A informação ainda não foi atualizada e há discussões para isso ser feito automaticamente. Ainda não há informação concreta, mas está em discussão. Então, mas não é preciso então fazer nada por enquanto, Neste momento é preciso, possivelmente não será preciso, mas ainda não temos informação detalhada. Ok, mas é então www.irs, não é? Exatamente. .com. .gov. Gov. Ok, .com, ok. Gov. G-O-V. Do Social Security, não é? É, exatamente. Está bem. Muito obrigado.
A explicação está dada, no entanto, o Congresso já disse que daqui a 3 semanas começam a receber os primeiros cheques a serem depositados nas contas das pessoas que vão ter direito aos 1.200 ou aos 2.400 dólares, mais os 500 dólares das crianças. Portanto, já não tarda muito. Muito boa noite, Newark, faz favor. Boa noite, Sr. Luís e Sr. Rique. Diga. Daqui fala Maria Loureiro. Eu ouvi na semana passada, mas não tomei bem atenção, porque eu sou reformada e eu vi que tinha como é que se diz, um aumento, uma gratificação de ajuda para agora, para esta altura. Mas eu não tomei atenção como é que era. Me podem explicar, por favor, melhor o que é que eu tenho que fazer? Sim, olá, boa noite. Se a senhora recebe menos de 69 mil dólares de reforma, vai qualificar para um incentivo de 1.200 dólares. Ok? Esse incentivo será enviado, ou vão começar a ser enviados dentro de 3 semanas. Neste momento, os reformados têm que fazer, portanto, um requerimento num website, mas há a possibilidade que esse passo seja alterado. Portanto, eu hoje procurei informar-me sucintamente sobre isso e deveremos ter algumas novidades brevemente. Entretanto, o que eu recomendo à senhora, não sei, portanto, se a senhora pode utilizar o computador, é pedir a alguém, se não é o caso, para aceder ao website. E qual é o website? Pode-me dizer outra vez, por favor? É o www.irs, as 3 primeiras letras, um I, um R e um S, .gov. G-O-V. .com. Não, G-O-V, não é com. Hã? É G-O-V, de governo. Sim. Mas neste momento a informação ainda não está atualizada Ainda não lá. está. Mas, muito obrigado. Também nos perguntaram de pessoas com algumas deficiências se têm direito a algum apoio também. Têm direito, portanto, pessoas com deficiências têm direito porque eles são, digamos, reformados ou invalidade, ou têm o que se chama aqui na América um disability temporário, qualificam também. Ótimo, então vamos até a Linden. Muito boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Olá, minha senhora. Olha, Sr. Pires, eu era para saber, ouvi dizer, portanto, que vão enviar as 1.200 dólares para a ajuda das pessoas, portanto, legais e americanos. Eu queria saber, no fundo, a pessoa tem que fazer primeiro as taxas do ano passado ou isso não tem a ver com as taxas? Tem. Tem a ver com os impostos, com as taxas, portanto, tem que ter feito os impostos de 2018, pelo menos. Ou já 2018. Se ainda não fez... 2019 ainda não fiz, porque estou à espera até de um papel. Correto. Se fez de 2018, Está correto. correto, não há problema. Muito obrigado. A explicação está dada também a este telespectador. E temos também uma boa notícia que eu hoje tive a oportunidade de confirmar com colegas nossos do New York Times. Cidadãos e residentes legais que se encontram neste momento em Portugal e que fizeram seus impostos aqui qualificam para esses 1.200 dólares. Portanto, exatamente, é uma boa ideia e uma boa notícia para quem tem familiares em Portugal, que sejam norte-americanos ou imigrantes de pleno direito, portanto, com residência permanente e que estejam lá temporariamente. Há pessoas que vão passar 3, 4 ou 5 meses e podem também ter direito a esse plano. Mas vamos para Newark saber o que nos diz este telespectador. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, senhora, faz favor. Olha, a minha pergunta é, estou a perguntar para uma pessoa que não sabe como há de perguntar, eu vou também fazer da melhor maneira. Quem está aqui nos Estados Unidos, não é? E já estão reformados, têm direito a este dinheiro que o governo vai dar às pessoas? Claro que tens, já foi dito exatamente. Tem direito. Não sabem que moldes ainda, não é? Portanto, há muito. Primeiro, pensou-se que seria possível que essas pessoas pudessem ir a um website, mas eu penso que brevemente vamos ter notícias para simplificar o processo.
O que tem que manter presente neste momento é que se faz menos de 69.900, qualifica para essa ajuda. Portanto, eu tenho também outro pedido de Facebook, uma senhora que é reformada, mas não atinge o montante para fazer impostos. Também é beneficiada? Também é, porque a Segurança Social reconhece esses casos. Claro, são casos importantes. Vamos a Portugal, só para lhe dizer, enquanto não veio a próxima chamada, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ainda não decidiu se vai prolongar ou não o estado de emergência e vai decidir na próxima quarta-feira. Portanto, esta é uma notícia desta tarde. Fica já a saber também o que se passa em Portugal. Vamos a Newark. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. O meu nome é Arnaldo Félix. Eu queria pôr uma pergunta ao Sr. Luís Pires, se fosse possível. Diga. Posso dizer? Pode, com certeza. É o seguinte. Eu ainda trabalho, já sou reformado. Mas trabalho ainda, ok? Com o salário do trabalho e a reforma, penso que vai passar dos 75 mil. Mas eu faço as taxas juntas com a minha mulher e não ultrapassa os 140 mil. Isso tem uma resposta simples. Sim, se faz impostos conjuntos, eles vão olhar, portanto, ao valor que o senhor faz com a sua esposa, e aí vai qualificar até os $2.400. Eu queria também, temos uma pergunta nas redes sociais, no Facebook, de Natasha Furtado, se é trabalhador por conta própria, ok? Isto é muito importante. O pacote de estímulos criou uma ajuda adicional, que é o chamado Pandemic Unemployment Assistance, que as pessoas nessa situação, que trabalham por conta própria ou que deixaram o trabalho, podem qualificar para os tais $600, como se estivessem no Fundo de Desemprego. As contas vão ser feitas muito facilmente. Vai receber $600 mais metade do valor máximo que o Estado onde reside dá em situações de desemprego. Portanto, tem que contactar diretamente o Fundo de Desemprego, apresentar o seu caso, tem que ter comprovativos que trabalha por conta própria e, a partir daí, qualifica. Claro. E daqui uma palavra de estímulo para os cafés, restaurantes, pastelarias, pelo esforço que têm feito. Não têm os lucros que tinham até este momento, na medida em que servem apenas o que as pessoas levam dali. Mas só a obrigação de estarem abertos para servir as pessoas, tendo empregados à sua responsabilidade, servindo torradas, café, bolos, que não dá muito lucro, só isso já por si é de facto uma mais-valia que urge falar, na medida em que é um grupo e um setor da restauração que também sofreu um impacto económico muito grande. Mais-valia e que é bom referir e nós demonstrarmos o apoio para esses negócios, indicando também que eles podem qualificar para 2 tipos de incentivos através do Small Business Administration, para terem, portanto, um determinado dinheiro que vai cobrir as perdas negociais, e outro também para cobrir os gastos com empregados, se os mantiveram no trabalho. E incluo aqui, de facto, os restaurantes, que são os grandes prejudicados, na medida em que muitos empregados ficaram sem trabalhar, muitos funcionários da indústria da restauração estão completamente parados e muitos deles não têm direito a subsídio nenhum, e sabemos as razões porquê. E isso também nos preocupa e também nos sensibiliza, não é? Essa é uma das grandes preocupações, e eu hoje tive a oportunidade de ir a um supermercado local em que vi portanto, um empresário que estava a dar sanduíches a pessoas que perderam o trabalho. E eu estive lá 5 minutos. Entraram 2 pessoas a pedir dinheiro. Ou seja, 2 pessoas a falar em português, a pedirem $5. Eu fiquei comovido, chocado.
uma das pessoas eu conhecia, é trabalhador de um restaurante local e é tal coisa, sem benefícios, como é que essas pessoas vão sobreviver? Também nos estão a perguntar, e a produção está-me a perguntar, que os donos de casa que têm inquilinos ilegais, ou indocumentados, como é que eles podem justificar depois disso? Eu penso que, neste momento, o mais importante é a comunicação, ou seja, é outra face da moeda, não é? Se você tem inquilinos em sua casa que sabe que estão em situação ilegal, fale com eles, veja o lado humano das coisas, eu acho que é fundamental, e porque se os vai mandar embora, neste momento, não pode, número 1, e depois, quem é que vai pôr lá? Porque a crise é generalizada. Então eu penso que, se nunca teve problemas com eles, sempre pagaram a renda, essas pessoas saberão dar a volta, e é fundamental comunicar, é fundamental estar alinhado com essas pessoas, com as dificuldades que estão a viver, e assim encontrar uma solução. Claro. Vamos a Woodbridge. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olha, eu estava chamando só para fazer uma pergunta. Diga. Eu sou reformada, eu sou americana. Eu, para ter direito a esses paquetes que o governo dá, eu também tenho que ir ao website deles? Sendo reformada, poderá ter de ir, ou então algum recuo por parte da administração para que não tenha que ir, mas é uma coisa que o Ricky está a investigar. Correto, eu estou à espera de receber informações e espero dar a boa notícia que ninguém tem que ir a nenhum website. Neste momento foi aquilo que foi direcionado. Uma coisa é certa, nada está updated, nada está já atualizado. E eu faço aqui um apelo para que continuem a ver o nosso programa dia a dia, porque assim que tivermos novidades, claro, daremos em primeira mão essa informação. Temos a informação de que o navio Escola Sagres, que estava a fazer a volta ao mundo, a volta de Fernando Magalhães, interrompeu a sua viagem, regressa a Portugal, estão de quarentena a bordo do navio e, embora estivessem no Rio de Janeiro, o comandante Pereira da Fonseca diz que não há hipótese de haver doenças a bordo, que ainda nada se manifestou e que esperam chegar a Lisboa no dia 10 de maio. Portanto... E eu aproveito para responder a um dos nossos fiéis telespectadores que nos acompanham nas redes sociais, que nos pergunta que não tem cartão verde, mas está em processo com a imigração, tem um permite de trabalho e um número de seguro social. Duas coisas que são importantes. Se a ajuda ou estímulo é baseado no número social e o número social é válido, porque tem um permito de trabalho, deverá qualificar. Agora, eu tenho que investigar mais, porque como é baseado em seguro social, a mim aparentemente é correto dizer que sim, mas deixe-me investigar e possivelmente amanhã já terei mais informações. Isto vários casos e a lei é muito aberta, que permite pequenos detalhes. Claro. Coloque as suas perguntas. Vamos a Bridgewater. Muito boa noite, como está? Boa noite, Sr. Luís Pires. Olá, minha senhora, diga. Eu pretendia uma pergunta, por favor. Eu portanto, sou reformada, por o que entendi, tenho direito a ter este subsídio. Mas o meu problema é o seguinte, é que eu não faço taxas, porque me disseram que o meu dinheiro não atinge a fazer taxas. Eu posso aplicar na mesma? Já tivemos uma pergunta como essa. Sim, pode aplicar, porque a Segurança Social reconhece que não há necessidade da senhora fazer impostos. Está tudo salvaguardado. Pronto, a explicação está dada. Vamos a Portugal também, dizer-lhe que os números em Portugal também já começam a ser assustadores, não no número de mortos, que são apenas 10, mas há 6.408 infectados. E também há 80 cidadãos multados por não aceitarem as ordens das autoridades e cerca de 2.000 estabelecimentos encerrados. Portanto, as pessoas queriam ir para o Algarve, a polícia não deixou, queriam ir passear de férias e a polícia não deixou. Chama-se isto irresponsabilidade. Mais a mais, com 140 mortes já contabilizados. Claro. Muito boa noite, Newer. Como está? Sim, boa noite. Diga, por favor. Bom trabalho. Muito obrigado.
espetáculo, ok. O que eu queria dizer só o seguinte. O gajo vê as carrinhas da construção, os pick-ups, cheios de gente todos os dias de manhã, pá. Quer dizer, a malta, 90% da malta está em casa, os outros estará com tudo, inconscientemente, talvez, não é? Mas eu acho que se para o comércio, para tudo, a construção também devia parar, porque não é preciso um cego, até um cego ver que as carrinhas vai cheio de gente, daqui a dias. Eu acho- pessoas ali em frente ao... Eu acho que Vamos estamos... entrar para dentro de uma carrinha que eu vi. Eu acho que estamos a caminhar nessa direção, meu caro amigo. E eu tenho informações em primeira mão que a polícia está atenta à situação que se passa, portanto, na área da Delancey Street e que foi um bocadinho elucidada por aquilo que nós publicámos na sexta-feira, e não para prejudicar qualquer pessoa que está à espera de ganhar o pão, mas para evitar situações como essa que o senhor referiu, de dezenas de pessoas dentro de carros que colocam em risco a saúde deles e a nossa também. Muito obrigado também. Prazer em ouvi-lo e obrigado. 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 Não, tem razão. É porque, para além de não podermos, de forma alguma, estar contra a vontade das pessoas de trabalhar, porque toda a gente quer trabalhar, mas pode haver contágio. E esse contágio é, de facto, um perigo de vida muito grande que pode ser propagado por alguém que quer continuar a trabalhar sem se preocupar com o bem-estar dos outros. Vamos a Newark. Muito boa noite. Tão alto. Tenho que baixar o seu televisor. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Diga. Eu gostava de fazer uma pergunta, por favor. Eu não sou legal, mas faço as minhas taxas todos os anos. Neste momento, eu estou sem emprego. Nós temos algum direito? Podemos aplicar para alguma coisa? Não temos... A senhora é difícil. não tem a sua situação regularizada, não tem o número de seguro social válido, correto? Correto. Com a atual, o pacote de estímulos não prevê qualquer tipo de ajuda para a senhora. Exatamente. Lamento muito. Muito obrigada. Nada, minha senhora. Obrigado. Estas são as chamadas que nós lamentamos que aconteçam, porque acho que toda a gente sofre. E toda a gente deveria ter algum direito a alguma coisa, algum direito a um direito. Numa cidade como Newark, situações como esta deixam-nos pensar. E também as pessoas que trabalham em limpezas, que são muitos nessa área dos serviços, que também não descontam e que têm imensa dificuldade e provavelmente também não fazem impostos no fim do ano, não vão ter direito aos $1.200. É também uma situação extremamente crítica. É o efeito dominó, isto, a lei, portanto, é muito geral e depois há estas pequenas particularidades que nos subúrbios, numa cidade como Newark, têm um impacto drástico. Vamos a mais um telespectador. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Olá, minha senhora, diga. Queria saber, eu tenho 62 anos, mas já está eu vou ter direito àquela oferta. A senhora está reformada ou não? Está ou não? Não. Sim, claro. A senhora descontou o ano passado? Fez descontos? Não. Deixe-me clarificar. A senhora é casada? É casada. O seu marido fez descontos? Fez impostos? Não, eu sou viúva. É viúva. A senhora não está reformada? Não, senhor. A senhora recebe... Disability. Tem o disability. Qualifica, claro. Qualifica. Desde que esteja disability, qualifica. Agora, se não tivesse, já era um bico de obra. Ainda bem que está. Luís, são situações como estas em que eu penso que o Governo Central está a tomar em atenção. Pessoas que têm dificuldade de lidar com as novas tecnologias, vai ser um imbróglio, um problema muito grande. E eu penso que até brevemente iremos ter novidades que possam ajudar pessoas como esta. Eu queria também chamar a atenção, neste intervalo em que alguém está a chamar, eu sei que está, já recebeu o seu boletim do censo, então chegou a altura de o preencher e de o enviar.
porque este coronavírus não vai tirar a nacionalidade aos portugueses. Não vai tirar a nacionalidade aos portugueses e o Censo 2020 é fundamental para autarquias, cidades como Newark, Elizabeth, Fall River, Claro. Sacramento, Turlock, na Califórnia. Porquê? Através dessa informação, os subsídios federais para essa cidade são atribuídos. Se nós não entramos ou não damos essa informação, estamos indiretamente a prejudicar-nos se vivemos nessa cidade ou a prejudicar outros que nós sabemos que estão aí. Portanto, é fundamental, quer através do correio, por telefone ou através do website. Claro. Voltamos a Portugal porque os 6.408 infectados não correspondem a 10 mortos, isto é uma gralha, são 140 mortos, 140 o que já é mortos, muito. Já é e muito. o Porto lidera o número de casos com 941, Lisboa... Sobretudo a zona de Ovares. Correto. A Lisboa com 633. Vamos a Newark. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor. Eu era para fazer uma pergunta ao Sr. Luís Pires. Diga. Porque eu vivo aqui em Newark, até posso dizer a rua onde eu vivo, na Main Street, que eu não tenho problema, e anda aqui uma construção, mesmo encostado à casa onde eu moro. E eles continuam a trabalhar, ainda hoje lá contei como 15 pessoas a trabalhar, e trocos aqui a fazerem delivery a toda a hora. Se eu hoje falar aí no seu programa que é para as pessoas pararem de trabalhar, qual é o motivo aqui? Não deveriam estar a trabalhar. Posso fazer alguma coisa? Não deveriam estar a trabalhar, meu caro amigo. Esta é a ordem municipal, a polícia não chega para investigar todos os casos, mas digo-lhe já que os sindicatos não estão a trabalhar. Portanto, são empresas privadas ou subcontratores que estão a trabalhar e não deveriam estar a trabalhar. Só para clarificar aí, portanto, a comunicação do Governador foi um bocadinho evasiva, porque... Mas a do Mayer não foi. Não, mas há segmentos, e aí é que se torna um bocadinho preocupante, porque temos 3 leis que podem interferir com essa decisão. É a lei municipal, a lei estatal e a lei federal. Quando o Governador referiu que alguns segmentos da construção são considerados essenciais, abriu uma porta para situações como esta e que eu penso que merecem, que vão merecer um reparo e um juntar de esforços. Sim, mas também não é justo para aqueles que são sindicalizados e não podem trabalhar. Ainda quando, eu referi há pouco, que caminhávamos para mudanças mais musculadas por parte da cidade, que é o chamado blackout, e se isso acontecer, então aí é que ninguém trabalha mesmo. Portanto, já por causa desses abusos, o Bayer diz: quem manda aqui nesta cidade sou eu e vou ter que resolver o problema, não é? E eu acredito que há um número de telefone que nós poderemos passar brevemente, em que, aliás, eu posso encontrar essa informação, em que os responsáveis da cidade pedem para os residentes, se veem alguma situação anormal, para entrarem em contacto. Eu posso tentar ter esse número de telefone, e enquanto faço isso, gostaria de responder a uma pessoa que colocou uma pergunta nas redes sociais sobre abrir um negócio, ou estava prestes a abrir um negócio, mas que não pôde abrir devido a esta situação. Essa pessoa pode qualificar para um empréstimo estatal e federal para cobrir potenciais perdas. Tem que contactar o Small Business Administration no número 973-645-2434 ou 1-800-659-2955 para abrir esse processo. Vamos a Newark. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha O senhora. Luís Pires está a falar, não? Sim, diga. Olha, eu estou a falar aqui de Newark. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu, no ano passado, eu não fiz as minhas taxas. Mas este ano eu estou a fazê-las. Aliás, eu vou buscar. Se eu ainda for mandar as taxas para dentro, eu ainda tenho direito a receber o dinheiro.
Eu penso que sim, Ricky, investigaste essa situação. Sim, essa foi uma das perguntas que vários telespectadores nos colocaram e a resposta que nós recebemos das autoridades foi: tem que o fazer o mais rápido possível. Portanto, o que é que vai acontecer é que o pacote, as primeiras ajudas vão sair dentro de 3 semanas e possivelmente será por ordem alfabética. Então, deve fazer os seus impostos o mais rápido possível. Eu não esperaria daqui a 3 semanas, esta semana, para submeter. Eu sei que há muita dificuldade em arranjar empresas para fazer impostos. Claro. Vá online, veja uma solução, mesmo que depois tenha que pagar algo para rever. Eu sou sempre de pagar. Sim, claro. Eu recebo na mesma? Recebe também. Também recebe. Se fizer isso rapidamente. Tem que fazer o mais rápido possível. Está bem? Ok, obrigada. A explicação está dada de mais um telespectador. Portanto, ainda estamos a receber chamadas telefónicas e temos uma pilha delas, diz. E eu tenho, para o telespectador que nos contactou, se aí em casa ou na sua vizinhança vê alguma situação anormal, contacte o 973 733 6000 para reportar alguém que está a trabalhar que não devia, algum negócio que está aberto e que não deveria estar aberto, algum restaurante que tem pessoas a comer lá dentro. Um grande ajuntamento. 973 733 6000. Vamos para Brockton, Massachusetts. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Faz favor dizer. Boa noite. Boa noite, como está? Sim, boa noite. É o seguinte, diga. O desabilitado. Sim. Há já uns anos, mas estou naturalizado americano. Uhum. E o Social Security até meteu eu e dar dinheiro, tiraram outra coisa de despesa da comida. Eu deixei de o ouvir rapidamente. Eu estou a dizer que o Social Security ainda me tirou dinheiro, porque eu estava a ganhar. E eu não sei se agora vão-me ajudar a alguma coisa, não, porque eu pelos 600 e tal dólares por mês, só mais nada. Portanto, o senhor é desabilitado, é americano? Sim, estou naturalizado americano. Pois. Claro, tem direito a receber. Tem direito aos 1.200 e vai receber, tem direito também a receber por até 4 meses os $600 adicionais no seu cheque semanal ou mensal. É mensal. E agora gostaria de... houve um telespectador nas páginas das redes sociais que me pergunta: tenho casa de 3 famílias e estou desempregado, mais a minha mulher, e não sei como pagar o mortgage. Telefonei para o banco e eles dizem que não há stop payment. A lei, ou a proposta de lei do governador Murphy foi clara, portanto, até 90 dias, claro, qualquer banco não pode acionar, portanto, um default process, como dizem os americanos, contra essa pessoa, e não há um impacto no seu score de crédito. Exatamente, está explicado. Portanto, gente desabilitada, gente reformada, todos têm direito a receber uma fatia dos 2,3 trilhões de dólares que o governo americano decidiu atribuir. Vamos para a Union. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. O meu nome é Tarso Ferreira. Diga. Em primeiro lugar, boa noite também. Boa noite também. Obrigado pelo vosso programa e o esforço que vocês estão a fazer para expor também ao público. Vocês também vão estar a expor, como nós também estamos assim. Pois. A minha pergunta é o seguinte. A minha filha, ela tem que pagar dinheiro para trás para o IRS. Supostamente ia sair no dia 10. Com esta situação, as coisas vão se alterar ou vai sair o dinheiro na mesma da conta? Desculpe, sair o dinheiro da conta, o que é que quer dizer com isso? Portanto, ia pagar? Sim, ela tem que pagar para trás. Tem que pagar para trás. Ok, eu se fosse ela,
contactava o IRS diretamente para Mas expor não o creio caso. que tenha que pagar nesta situação. Se já ela fez- terá que pagar. Ela terá que pagar. Agora, mas tenha direito. vai ter que pagar. Portanto, se por qualquer motivo não pode pagar agora, e é normal, porque este processo teve um impacto em todos nós. Não quer dizer que não tenha direito aos $1.200. Tem direito aos 1.200, É mesmo isso que não eu pague, digo, tem mesmo direito. que não Se pague. deve dinheiro, isso é fundamental. Se deve dinheiro de impostos, qualifica a mesma, fez os seus impostos, uma coisa não tem nada a ver com outra. Exatamente. É uma questão de calamidade. Muito obrigado. Tenho também outra pergunta nas redes sociais. O meu marido e eu fazemos à volta de $140 mil, assim qualifica. Qualifica. O limite são $75 mil por cada um, 150 por um matrimónio. Exatamente. Portanto, isto tem sido um corrupio de chamadas telefónicas. Estamos a tentar, na medida do possível, dar toda a informação que nos chega no decorrer do dia e esperamos que estejamos a corresponder exatamente às suas dúvidas. Vamos para Newark. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Era só por uma questão prática, que agora é toda esta confusão do coronavírus e a gente... Diga. Diga. Olha, não, é em relação a esta coisa do coronavírus, eu gostaria de ver aqui mais limpeza dos carros, mas eles podiam pôr um produto qualquer para cheirar bem, pelo menos. De vez em quando estar aí, não? Exatamente, eu dou-lhe toda a razão. Estou consigo a 100%. Não, se ele passar um produto aqui, as pessoas ficam mais tranquilas. Claro. Às vezes, se calhar. Sabe que eu fico cheio de inveja. Eu vou lhe dizer, eu fico cheio de inveja quando vejo nas televisões de outros países aquelas carrinhas com a fumegar, com a limpeza das ruas, do desinfecção com líquidos reagentes. Eu fico cheio de inveja porque digo, olha, estão a fazer um bom trabalho. Eu nunca vi isso ser feito por aqui. E eu aqui quero dar o meu aplauso ao vereador Augusto Amador. Uma das propostas que ele fez a semana passada junto do Mayor foi exatamente para isso. Lamentavelmente, até à passada sexta-feira não teve resposta ainda, mas desde já, portanto... É que muitas vezes o as aplauso. carrinhas que supostamente limpam as ruas, que é suposto terem água, também não têm água. Só vão lá para espalhar o lixo que já existe. Portanto, nós estamos a viver numa cidade com alguns problemas que é urgente que sejam resolvidos e é essa exatamente a nossa missão, alertar as autoridades para que as coisas sejam de acordo com o pagamento dos impostos que o senhor, eu e o Ricky fazemos todos os anos. Portanto, E este é o também, objetivo. e também nessa linha, eu queria lembrar que temos cerca de 700 agentes da autoridade que contraíram o coronavírus e eu acabei de ver um grande amigo que é a polícia na cidade de Newark que acabou de entrar em rede, em linha connosco. Um grande abraço, nós estamos todos com vocês porque estão na linha da frente a fazer aquilo que é fundamental. É exatamente isso que nós queremos fazer e dizer. Aqueles que estão na linha da frente, que são os empregados sanitários, os médicos, as enfermeiras, os polícias, os auxiliares e os voluntários. Merecem todo o nosso apoio, não há dúvida nenhuma. Merecem todo o nosso apoio, principalmente hoje também em conversa informal com responsáveis da cidade. Há a preocupação com o número de testes aqui no condado de Essex, não é o que deveria ser necessário. Donald Trump disse há pouco mais de uma hora que já tinha produzido 1 milhão de testes. Portanto, esperamos que tenham chegado aos sítios, não é? E estes 500 casos em Newark, se calhar, vão subir drasticamente. Exatamente. Fique em casa. Vamos ver as estatísticas do dia, aquelas que nos deixam a todos muito tristes. Boa noite, Luís. Boa noite, Ricky. Chegou-se então o momento em que trazemos uma análise detalhada dos casos de coronavírus no mundo, no país, nos estados e aqui nos condados de New Jersey. De acordo com a última contagem, há de momento no mundo mais de 766 mil casos ativos. O número de mortos chega aos 37 mil. Uma nota positiva, o número de pessoas recuperadas também já ultrapassou os 155 mil. Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, com 153 mil,
246 casos ativos e perto de 3 mil mortos. Sexo Itália, que já ultrapassou podíamos os estar 101 mil aqui casos até ativos amanhã. e mais de 11 mil mortos. Espanha a chegar aos 86 mil casos ativos, com mais de 7 mil mortos. China a apresentar sinais de controle da pandemia, com cerca de 82 mil casos. E o número de recuperados a chegar aos 76 mil, tendo morrido até agora 3.308 pessoas. Portugal aproxima-se a passos largos dos 7 mil casos ativos até agora e 140 pessoas faleceram. Nos Estados Unidos, Nova Iorque continua a ser o estado mais afetado, com o número de casos ativos a chegar aos 67 mil e o número de mortos a ultrapassar os 1.200. New Jersey já ultrapassou a marca de 16 mil casos e perto de 200 pessoas já faleceram. O estado da Califórnia conta com perto de 6.400 casos já ativos e mais de 130 mortes. Flórida a chegar aos 6 mil casos, soma agora um total de 63 mortes. Em Massachusetts, os casos já ativos aproximam-se dos 5 mil casos, com 48 mortes. E Pennsylvania, aqui ao lado, a aproximar-se aos 5 mil casos e 50 mortes. O estado de New Jersey, em particular, conta com 16.636 casos já ativos e 200 mortes. Olhando agora para os condados, o condado de Bergen continua a ser o mais afetado, com 2.500 casos já ativos. Essex a chegar aos 1.600, com a cidade de Newark, em particular, a contar com 294 casos já ativos e 8 mortos. Hudson County com 1.314 casos já ativos. Olhando para Kearney, neste momento tem 65 casos já ativos e 2 mortos. Union County a chegar aos 1.213 casos já ativos e a cidade de Elizabeth, neste momento, com 361 casos. É neste momento que nos temos de unir e perceber que, se ficarmos em casa, podemos estar a salvar vidas. Ricky, Luís. Muito obrigado, Carlos Ferreira, pelo ótimo trabalho. Aparecia eu aqui, mas tu estás deste lado, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não há problema. Peço desculpa. Muito obrigado, Carlos Ferreira, uma vez mais. E já agora, acabei de receber também uma informação do David Caetano e desde já lançar um grande abraço, porque ele tem sido instrumental para que nós possamos ter toda a informação a nível estatal. Existe um website que ajuda residentes legais em programas. É o njhelps.org. Portanto, se necessita de alguma ajuda, se está sem trabalho, não tenha vergonha. Exatamente. Vamos lá. Agora sim, para a última chamada. Muito boa noite, minha senhora. Está sim, boa noite. Boa noite, faz favor dizer. A minha pergunta é sobre o paquete que vocês estão a falar da economia. Eu sempre fiz o meu Income Taxes, o IRS. Não tenho Social Security. Os dois dependentes que tenho, o meu primeiro tem Social Security e o meu outro filho é cidadão americano. Automaticamente eu sei que eu não vou receber nada, eu e o meu marido, porque não tenho Social Security, claro, já como percebi. vocês dizem, mas pelos meus dois filhos eu vou receber, Sim. não vou receber. Eles têm, portanto, o cidadão americano tem um número de seguro social. O outro tem número de seguro social válido ou é Tax ID? Não, ele tem o número do social do DACA. E está válido. Sim, se está válido, tem menos de 17 anos? Não, tem 20. Não qualifica, só até 17 anos. Só Até 17 anos. Um deles. Portanto, se um deles tem 20, não qualifica. O outro tem menos de 17 anos, qualifica para $500. Exatamente. E o outro é cidadão americano. E qualifica para tem menos de 17 anos, qualifica e a senhora, portanto, mete-o na sua declaração de impostos, correto? Ok. Pronto, está Ótimo, informado. obrigado. E pronto, estamos a chegar ao final de mais um programa que apresentamos todos os dias, mas há uma quantidade de artistas que o senhor conhece, todos nós conhecemos, que são de facto nomes grandes do cinema, da música, que têm um aviso para lhe fazer. É o mesmo que nós fazemos. Por favor, não saia de casa. Não é? Não saia de casa, siga as normas e não se esqueça, amanhã às 7h30 estamos aqui outra vez. E nós também. Boa noite, tenha uma boa noite e voltamos amanhã. I'm watching you. We all need to stay home. Stay at home. Stay home. Stay home. Stay inside. Stay right now. Do it for humanity. I got a message for all you young people out there who think that it's business as usual. It's not.
We need to stop the spread of this virus, and we can only do it together. It's only going to work if we all do it together. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay,